Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos trabalhar o tema aí Triunfo Pessoal 2, uma continuidade do evento anterior, no qual já iniciamos o estudo aí da obra Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Na próxima atividade vamos dar continuidade também a essa obra. Nas duas próximas atividades provavelmente teremos aí a finalização dessa obra. Então, o grupo de Educação Emocional e Filosofia, o evento de hoje, vai trabalhar questões aí ligadas às paixões primitivas e às tendências primárias, que acabam afetando, a felicidade do indivíduo. Antes de iniciarmos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Projeto Cultural Filosofia na PG, para aqueles que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, ou aqueles que não conhecem em sua inteireza, o projeto que tem 3 atividades ou vertentes, Então, sobre o projeto Cultural Filosofia na PG, lembrando, ele foi apresentado no final de 2019 a um edital do Governo do Estado, especificamente da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com apoio e patrocínio do PROAC, Programa de Ação Cultural. Foram lançados vários editais, entre eles o 2419, que era denominado Ações de Incentivo à Leitura. Então apresentamos o projeto Filosofia na PG com 3 atividades ou vertentes. São elas Café Filosófico, o Sarau Lítero Filosófico e as ações do GF, Grupo de Educação Emocional e Filosofia. Sobre o Café Filosófico, foram programados 10 eventos, como os demais, como o Sarau e como o GF, que eram 8 eventos programados, deviam ser executados no ano 2020, em ambiente físico, especificamente a Escola Laudelino Fernandes dos Santos, Praia Grande, São Paulo. Mas como houve a situação da pandemia, ele foi reorganizado, replanejado e autorizado a sua execução pelo modo virtual. Tanto é que estamos aqui. Pensávamos, que no final do ano as condições seriam melhores. Aguardamos aí dezembro e início de janeiro desse ano para tentar executar esse projeto no meio físico, mas a pandemia se agravou. Ele vai acabar sendo finalizado também no modo virtual. Quem sabe, nos próximos anos, uma oportunidade aí de realizar esse projeto ou outro com características parecidas de modo presencial, que seria o plano inicial. Então, foram apresentados 10 eventos no Café Filosófico, para serem executados. Realizamos 8 até o momento. A ideia do Café Filosófico é apresentar 10 filósofos, distribuídos aí pelos períodos da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Começamos com o Pitágoras, que é o representante dos pré-socráticos. Depois tratamos de Sócrates e Platão, 2 representantes aí da filosofia das escolas aí sistemáticas ou antropológicas. Os 3, Pitágoras, Sócrates e Platão, representando a filosofia antiga. Depois tratamos de Santo Agostinho, filosofia medieval, e aí partimos para a modernidade, Os filósofos, historiadores, se dividem aí na questão da filosofia, na divisão dos períodos, das classificações, Uns colocam um grande grupo aí, da modernidade, e outros fazem a divisão moderna e contemporânea. Mas Spinoza, Kant, Hegel e Marx, que foram a sequência, desses cafés filosóficos, compreendem aí a era moderna, vamos dizer assim, Sobre o Sarau Lítero Filosófico, também foram programados 10 eventos, realizamos 8 até o momento. Tratamos aí de um diário do ano da peste, de Daniel Defoe, inicialmente, depois 100 dias entre céu e mar, de Amir Klink. Passamos a Revolução dos Bichos, de George Orwell,
Depois fizemos 2 eventos sobre o mundo de Sofia, de Joyce Gardner, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e esse mês mesmo já gravamos aí Olga, né, de Fernando Moraes. Lembrando que o Sarau Liteiro Filosófico é uma atividade interdisciplinar, né, que alia aí a filosofia com a literatura. Pretende, né, retirando trechos da literatura, fazer reflexões tipicamente filosóficas, ou leitura tipicamente filosóficas. E sobre o GF, vou falar agora na sequência, que é o evento que vamos realizar hoje, né, um deles. Então o GF, que significa Grupos de Educação Emocional em Filosofia, como o próprio nome diz, está ligado aí à questão emocional e as tarefas, né, socioemocionais, vamos dizer assim. O grupo de Educação Emocional em Filosofia foi um trabalho de conclusão de curso, né, de especialização em ensino de filosofia, apresentado na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, no qual desenvolvia uma tese muito importante do Carl Rogers, aplicada aqui no Brasil, né? Em síntese, Carl Rogers, grande estudioso aí da psicologia humana, né, trabalhou nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, né, muito essas questões aí do tornar-se pessoa, tornar-se grupo, né? E o que aconteceu? Nós percebemos na pesquisa que a escola era um ambiente mais favorável ao desenvolvimento dessas habilidades aí. Só que nunca havia sido aplicada no Brasil, né? Então resolvemos fazer uma pesquisa, né? E tivemos bons resultados sobre isso. E aí foi criado o Grupo de Educação Emocional e Filosofia, que é também uma prática pedagógica, também vamos dizer assim, né? Um plano de ação no ensino de filosofia. Então, partindo dessas premissas, trouxemos aí a proposta de apresentar 8 eventos. Iniciamos com vazio existencial, depois tratamos da depressão, trabalhamos a reciclagem humana, sociedade do cansaço, baseado na obra, né? Triunfo pessoal e agora o Triunfo Pessoal 2. E ainda faltam 2 eventos que provavelmente vão ser mais 2 triunfos pessoais aí, né, para completar a obra da Joana de Ângeles. Partindo agora para iniciar, né, vamos ver primeiramente as paixões primitivas. Então vamos nesse evento trabalhar com 2 principais questões aí, paixões primitivas e tendências primárias. São 2 situações que fazem estagnar, né, o indivíduo na questão emocional. É importante que façamos reflexões a esse respeito para que nos aproximemos cada vez mais da felicidade, né, dessa busca que é comum a todos nós, né? Vamos lembrar Aristóteles, que dizia que a finalidade última de todo ser humano é a busca da felicidade, de modo consciente ou inconsciente, mas todos buscam, né, essa situação de felicidade. Então vamos, de acordo, né, com o que nós nos propomos, fazer uma leitura e depois fazer a leitura tipicamente filosófica para entender melhor do que se trata os trechos, né, o que nos dizem esses textos e trechos. Uma psicoterapia eficiente libera o paciente não só dos conflitos, mas também das paixões primitivas, que passam a ser direcionadas com equilíbrio, transformando os impulsos inferiores em emoções de harmonia. Os instintos agressivos que predominam na natureza humana, resultantes do processo evolutivo, tornam-se diluídas pela razão em um trabalho de conscientização das suas inclinações más e imediata superação. Então, Joana de Ângeles nos traz aqui uma proposta da questão da psicoterapia, que é muito importante para o indivíduo. Não só a psicoterapia, né, mas as questões espirituais e as questões também biológicas são importantes no tratamento, por exemplo, daqueles indivíduos que têm depressão, vazio existencial e tanto outras síndromes de difícil diagnose.
Então ela nos diz, né, que a psicoterapia é eficiente para nos livrar aí das paixões primitivas, porque libera no paciente, né, libera o paciente dos conflitos, dos seus conflitos evolutivos que ele vai acumulando durante seu processo evolutivo, mas também não só dos conflitos, mas das suas paixões primitivas, que é o tema que nos toca aqui. As paixões primitivas são aqueles vícios arraigados na nossa natureza, né, em decorrência do nosso processo de evolução, que passam a ser direcionadas com equilíbrio. Então não se trata de eliminar, né, os vícios, se trata de direcioná-los, né, dar um direcionamento que facilite o nosso desenvolvimento, transformando os impulsos inferiores em emoções de harmonia. Vejam que ela complementa isso que eu disse aqui, né? Não se trata de eliminar, mas de transformar. Os instintos agressivos que predominam na natureza humana, resultantes do processo evolutivo, tornam-se diluídas pela razão. Então a razão passa a comandar, né, a se sobrepor sobre essas paixões primitivas, né, as dominando e as direcionando, em um trabalho de conscientização das suas inclinações más e imediata superação. Mas como que isso acontece, né? Você precisa ter o desenvolvimento intelectual. Então aqui está a grande proposta do GF também, né, do Grupo de Educação Emocional e Filosofia, de apresentar, né, mostrar isso claramente, que devemos estudar, que devemos nos desenvolver intelectualmente para avançarmos emocionalmente. Vamos dar sequência nessas ideias iniciais. Essas inclinações más ou tendências para atitudes primitivas, rebeldes, perturbadoras do equilíbrio emocional e moral, são heranças e atavismos do espírito, em razão da larga trajetória evolutiva, em cujo curso experienciou o primarismo das forças ancestrais, das formas ancestrais, mais instinto que razão, caracterizadas pelos impulsos automáticos do que pela lógica do discernimento. Então aqui, né, fica mais detalhada a situação aí das paixões primitivas, como superá-las. Então ela diz que essas nossas inclinações más ou tendências, né, para as atitudes primitivas, né, para a força bruta, por exemplo, né, para o animalismo, para a rebeldia, para a inquietação, as perturbações aí do equilíbrio emocional e moral também, né? Então, o indivíduo experimenta, né, no seu processo evolutivo, nas suas situações primárias, etapas primárias, um desequilíbrio emocional e moral também. Foge das regras de boa conduta, das regras éticas, etc. Ela diz que são heranças e atavismos do espírito. Então o espírito herda, né, das suas experiências e dos seus atavismos, né? O atavismo ele surge com a repetição, né, de atos. Então vale lembrar aqui o Aristóteles, né, que ele dizia que a virtude se dá pelo hábito, né? Então o indivíduo virtuoso que vai tendo a prática costumeira do bem, das boas posturas, ele acaba gerando um atavismo, vamos dizer assim, positivo. E essa é a proposta da Joana de Ângeles aqui, né? Que nós vamos nos libertando desses atavismos negativos e substituindo pelos atavismos positivos, em razão da larga trajetória evolutiva, em cujo curso experienciou o primarismo das formas ancestrais. Então, devemos aqui ressaltar que a Joana de Ângeles parte da vivência do espírito em diversas reencarnações, né? Ou se a gente for pegar o Hegel, né, que o espírito avança em várias frentes, né, que também traz essa ideia, né? E algumas dessas experiências são nas civilizações primitivas, e acabamos carregando essa herança. Mais instinto que razão, né? Predomina nessas situações o instinto mais que a razão. Só agora, praticamente, né, depois do iluminismo, que começamos a dar mais importância, assim, né, vamos dizer, de modo coletivo para a razão. Antes havia grupos de filósofos, né, escolas que não incentivavam a razão. Mas com os movimentos iluministas, tal,
passamos a dar uma primazia para a razão, para se sobrepor ao instinto. Embora, né, Nietzsche vai tentar trazer a liberação dos instintos de novo, né, na sua filosofia. Mas devemos ter discernimento, como diz aqui, lógica e discernimento, para saber o que nos é importante e o que nos é descartável, caracterizadas pelos impulsos automáticos do que pela lógica do discernimento. Seguindo, impregnando o ego com a sua carga de paixões asselvajadas, necessitam ser trabalhadas com afinco, a fim de que abandonem os alicerces do inconsciente no qual se encontram e possam ser dissolvidas, substituídas pelos mecanismos dos sentimentos de amor, de compaixão, de solidariedade. Então, ela dando continuidade à mesma ideia, ela vai dizer que impregnando o ego com a sua carga de paixões asselvajadas, né, se instalando isso dentro do ego, né, essas paixões primitivas, elas necessitam ser trabalhadas com afinco, com persistência, a fim de que sejam abandonadas, né, e abandonem também as estruturas, os alicerces do nosso inconsciente, no qual se encontram e permanecem, e possam ser dissolvidas. Então ela reforça aqui, né, não se trata de eliminadas, substituídas pelos mecanismos dos sentimentos de amor, de compaixão, solidariedade. Então isso fica bem claro, né, que não se trata de uma eliminação, e sim de uma transformação de atitudes. Agora vamos examinar, né, o desenvolvimento de outra ideia interessante, tratando ainda das paixões primitivas, indutoras a reações nas diversas situações do comportamento, também respondem por vários conflitos da personalidade, que são desencadeados pelo convívio no lar, na dependência da mãe castradora, da supermãe, do pai negligente e competitivo, ou mesmo nos confrontos da sociedade, em cujo grupo o ser se encontra situado para viver e desenvolver os valores pessoais. Então aqui importantes informações da Joana de Ângeles. Ela diz aqui basicamente que as paixões primitivas são indutoras a reações. Elas incentivam reações do indivíduo, né? Muitas vezes impensadas, irracionais, nas diversas situações do comportamento, né? Nas diversas situações em que nós somos colocados em relações com pessoas, com situações, né? Com ideias. Também respondem por vários conflitos da personalidade, acabam afetando, né, a personalidade do indivíduo, caracterizando ela de uma certa forma, às vezes e muito próxima da infelicidade, que são desencadeadas pelo convívio no lar, né? Então o lar, às vezes, quando não é muito bem estruturado, ele acaba desencadeando, né, a permanência dessas paixões primitivas, né? De modo que fica arraigado isso no nosso inconsciente, na dependência da mãe castradora, né, que vai inibindo as potencialidades do indivíduo, da supermãe, né, que não deixa o indivíduo se desenvolver, há uma proteção exagerada, do pai negligente, que não passa a educação correta, né, não coloca o indivíduo sob diretrizes de felicidade, né, e competitivo, que compete às vezes com o próprio filho, tal, não deixa ele se desenvolver. Ou mesmo nos confrontos da sociedade. A sociedade vai nos colocar em diversas situações para serem trabalhadas. Eu venho dizendo ao longo dessas exposições, né, que quando nós não trabalhamos pelo amor, pela filosofia, as questões emocionais, né, usamos máscaras, né, nos diversos papéis sociais, não somos autênticos, a sociedade acaba, em algum momento, derrubando essa nossa máscara, né, confrontando essa nossa personalidade artificial e a derrubando. Por isso que muitas vezes desencadeia aqueles processos, né, depressivos, de vazio existencial, etc. Em cujo grupo o ser se encontra situado para viver e desenvolver os valores pessoais. Então nós estamos colocados tanto no lar como nas outras instituições sociais, né? Esse é o grande objetivo da vida, para desenvolver valores pessoais, né? Muitas vezes nós não percebemos isso, né? Buscamos aí conquistas materiais, felicidades imediatas, né?
e esquecemos que a nossa grande finalidade é desenvolver valores pessoais. Então as situações exteriores, elas são igual lições para nós nos aprimorarmos, né? A importância aí da filosofia voltada para si mesmo também. Agora Joana de Ângeles, né, vai falar a respeito de alguns tormentos, né, que também estão aí nas bases das paixões primitivas. Nos tormentos que assaltam esse indivíduo, ele se vê constrangido a fugir, a ocultar-se dos demais, ampliando a mágoa contra a sociedade e contra ele próprio, ampliando os sentimentos de amargura, de frustração e de rejeição, assim tornando-se agressivo, medroso e temperamental. Então, como eu disse, né, o indivíduo acaba construindo uma personalidade artificial, né? Ele é o primeiro a se abandonar, né, da sua real personalidade, de quem ele é realmente, justamente porque ele constrói algo artificial e foge dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? E começa a haver um tormento no indivíduo, né? Um conflito interno, porque ele passa a viver de acordo com uma natureza que não é dele, né? Uma natureza artificial criada. Nos tormentos que assaltam esse indivíduo, geralmente dentro desse processo que eu acabei de mencionar, ele se vê constrangido a fugir. Ele é o primeiro a fugir de si mesmo, né? O primeiro a se deixar só. Ele não se reconhece, né, como uma pessoa que tem determinadas emoções e sentimentos, muitas vezes os quais não gosta, mas como nós vimos aqui Joana de Ângeles dizendo no início, devemos assumir esses sentimentos, mesmo primários, e transformar eles, não passando a fugir deles, né, de nós mesmos, porque aí começa a desenrolar um processo, né, que ela relaciona aqui, a ocultar-se dos demais, começamos a fugir dos outros, né, porque não temos como nos mostrar na nossa realidade, ampliando a mágoa, né, nos sentindo sozinhos, né, e aí vem a mágoa também desencadeada contra a sociedade, contra si próprio, né, de não se admitir como é, né, não se reconhecer como é na realidade, ampliando os sentimentos de amargura, de frustração e de rejeição, que vão só agravar o problema, né, assim tornando-se agressivo, né, desencadeando dos comportamentos negativos, medroso e temperamental. Então é um ciclo que o indivíduo, ao manter as paixões primitivas, ele acaba agravando-as depois, né? E se colocando em situação cada vez mais difícil. Agora vamos falando um pouco da necessidade de trabalhar as tendências primitivas, né? Já falamos, né, a respeito disso um pouco, mas como podemos fazer isso, né? Joana de Ângeles vai nos dar, né, algumas orientações a esse respeito. Necessidade de trabalhar as tendências primárias, iniciais, né? Os instintos dominantes e primitivos são intransferíveis em todos os indivíduos. Todo esse patrimônio psicológico ancestral que nele permanece constitui-lhe patamar inicial do processo para a aquisição da consciência. Então, antes do desenvolvimento da consciência, nós passamos enquanto espírito pelo reino vegetal, animal e depois ingressamos no reino hominal. Daí ela vai dizer, né, os instintos dominantes nas primeiras fases aí do reino hominal, nos primarismos, na época primitiva, do qual nós tivemos experiências, né, são nossos, né, são processos aí, conquistas nossas para desenvolver a nossa própria consciência. Só que eles são intransferíveis em todos os indivíduos. Cada um tem a sua diversidade, cada um tem as suas especificações. Então não dá para mim pegar uma herança primária minha e transferir para o outro, nem o outro transferir a dele para a minha. Eu tenho que trabalhar essas minhas heranças, transformando-as em condutas positivas e éticas. Todo esse patrimônio psicológico ancestral, que a psicologia nos fala muito, né, dos arquétipos, né, que nós carregamos também das civilizações, isso também é um processo que não pode ser descartado, né? Então nós carregamos alguns patrimônios individuais enquanto espíritos em processo de evolução, mas também carregamos, né, as heranças ancestrais que vão criando o arquétipo, a estrutura arquétipica, que nele permanece, constitui patamar inicial do processo para a aquisição da consciência.
Então, é importante esse processo de instinto, porque é a base que vai gerar o desenvolvimento e a aquisição da consciência. Mas, a partir do momento que nós ingressamos em fases evolutivas superiores, nós não podemos, né, nos deixar dominar mais por essas heranças primárias, esses instintos. Devemos usar o nosso desenvolvimento, nosso discernimento, né, a partir do desenvolvimento intelectual que vamos conquistando, para começarmos a colocar a razão de um modo que sobreponha essas tendências negativas e inclinações ruins que nós temos. Aí ela vai trabalhar a questão da batalha íntima, né, do autoaprimoramento agora. Essa batalha íntima se faz possível graças aos estímulos que decorrem dos primeiros resultados, sempre salutares, quando são vencidas as etapas iniciais da luta interna que se processa com naturalidade. Como não se podem preencher espaços ocupados, faz-se imperioso substituir cada impulso perturbador por um sentimento enobrecido, ampliando a área de compreensão da vida e disputando harmonia no cometimento da saúde. Então aqui ela expõe algumas ideias interessantes, né? E vai de novo falar aquela situação de não descartarmos, né, essas tendências primitivas, mas substituirmos, transformando-as. Então ela fala aí da batalha íntima. Essa batalha íntima se faz possível graças aos estímulos que decorrem dos primeiros resultados. Então o indivíduo vai vencendo alguns obstáculos, né? Vai abandonando alguns instintos e vai se criando desafios, né? Para que abandonem cada vez mais os outros, né? A própria vida vai gerando isso. E ele vai, né, tendo as suas dificuldades e obstáculos, o que nós chamamos, né, de obstáculos e dificuldades, na verdade são etapas que devemos superar, né, para o nosso próprio progresso. Sempre salutares, embora nós vemos elas sob a aparência da situação difícil, do obstáculo, da dor, né? Mas elas são sempre benéficas para nós, em essência. Quando são vencidas as etapas iniciais da luta interna, que se processa com naturalidade. Então, o indivíduo, cada vez mais que ele se desenvolve, ele vai tendo mais conquistas para se desenvolver e superar outros obstáculos. Por isso a importância do desenvolvimento intelectual, que vai fornecendo ferramentas ao indivíduo. Então, o indivíduo intelectualmente desenvolvido, ele tem naturalmente mais facilidade para se livrar dessas tendências primitivas, primárias e superar seus desafios. Como não se podem preencher espaços ocupados, faz-se imperioso substituir cada impulso perturbador por um sentimento enobrecido. Aqui vem a ideia da substituição novamente, ampliando a área de compreensão da vida e disputando harmonia no cometimento da saúde. Então o indivíduo ele precisa entender, né, por que está na vida, né, para conquistar valores, para disputar, né, contra si mesmo, contra suas tendências negativas, a harmonia, para gerar saúde e felicidade. Caminhando para o final da nossa apresentação, vamos ver mais umas ideias de Joana de Ângeles. Lembrando que nas próximas atividades vamos tratar das fobias, né? Muito interessante também esses temas. Todo e qualquer empreendimento psicoterapêutico deve trabalhar em favor da libertação do paciente de quaisquer amarras e dependências conflitivas, tornando-o capaz de avançar, vivenciando as impressões edificantes, mediante imagens arquetípicas que irão sendo esculpidas no seu inconsciente pessoal, mediante imagens que serão esculpidas no seu inconsciente pessoal, que acho que houve uma repetição, né, quase, né? Superando aquelas que procedem no passado de perturbação e primarismo. Então aqui é interessante, né, que ela volta a mencionar aí a questão da psicoterapia, né, das dependências conflitivas, que os instintos, né, e nossas tendências primárias acabam criando uma dependência, né? Acabamos ficando dependentes deles. Acabamos reagindo só em razão dessas situações. E isso vai gerando, né, as questões negativas, né, e que nos distanciam da felicidade também. Vamos trabalhar o texto agora de modo mais cuidadoso. Todo e qualquer empreendimento, né, projeto,
ideal de vida, e principalmente aqueles ligados à saúde, no qual entra a psicoterapia, né, que vai auxiliar muito o indivíduo, principalmente quando ele se encontra desequilibrado, deve trabalhar em favor da libertação do paciente de quaisquer amarras de dependências conflitivas. Então, tirar ele da dependência, né, dos seus conflitos internos, tornando-o capaz de avançar, vivenciando as impressões edificantes. Então, aquela virtude pelo hábito do Aristóteles, né? A partir do momento que ele vai se desenvolvendo, vai dando apoio para ele superar as tendências negativas, mediante imagens arquetípicas que irão sendo esculpidas no seu inconsciente pessoal. Então, a partir do momento que ele vai fazendo a repetição do bem, dos bons atos, isso vai gerando na sua estrutura arquetípica essas imagens que aqui é mencionada, né, para o bem, né, para situações boas, mediante imagens arquetípicas que irão sendo esculpidas no seu inconsciente pessoal, que vão acabar gerando desenvolvimento positivo do indivíduo. Mediante imagens arquetípicas que irão sendo esculpidas no seu inconsciente pessoal. Aqui houve uma repetição do texto, né? Superando aquelas que procedem no passado de perturbações e primarismo. Então ela volta a insistir nessa situação, né, de não eliminação, mas de substituição das situações perturbadoras pelas situações de saúde emocional, mental, né, e propriamente biológica também, né, que devemos ver a saúde na sua integralidade, não apenas de modo parcial. Aqui coloquei a referência, né, da Joana de Ângeles. Espero que tenha ajudado vocês a meditarem sobre algumas situações que às vezes não são percebidas, né? E esse evento, né, ele acaba servindo de base para que nós possamos compreender o próximo tema, né, que também é dentro do triunfo pessoal, só que vai tratar das questões aí das fobias, né? Os tipos de fobias, algumas delas nós vamos trabalhar e a gente vai ver que esse processo de fobia está muito associado também a essa fixação nas paixões primitivas, né, nas nossas tendências primárias, que vão gerando experiências negativas e acabamos tendo que vivenciar pela dor algumas situações que poderíamos muito facilmente nos livrar delas pelo amor, pelo estudo, pelo desenvolvimento intelectual, pela filosofia. Agradeço a todos, gratidão, e espero que vocês estejam aqui na próxima atividade nos prestigiando e prestigiando também a cultura que está precisando, né, de apoio aí, principalmente nessa época de tantas dificuldades que nós vivenciamos. Até a próxima.